Você foi treinado para ser burro. E eu vou provar isso abrindo essa torneira. O que estamos vivendo hoje é como um jogo de xadrez. Nós precisamos escolher um lado sem se omitir. Quem já está de um lado, olha para o outro lado e pensa: meu Deus, como tem tanta gente do outro lado se esse lado aqui é muito melhor. E eu também fiz essa análise. E isso não me surpreende, porque todos nós fomos treinados para ser burro. E não sou eu que estou dizendo isso, mas sim os números da educação brasileira, e é uma das poucas coisas que todos os políticos concordam. Eu não falo sobre ser burro somente em relação a saber ler, escrever ou fazer umas continhas de matemática. Claro que isso também, mas principalmente na questão de não ter aprendido a pensar. Nosso sistema de ensino ele é baseado em decora, faz a prova, esquece e pronto. E se não sabemos pensar, não sabemos muitas vezes formar a própria opinião. Então, se 100% das pessoas que estão no tabuleiro foram treinadas para serem burras, por que tem 50% de cada lado? Justamente porque fomos treinados para ser burros. Não aprendemos a pensar e não temos a capacidade de fundamentar a própria opinião. Então, uma das formas como escolhemos o nosso lado é, por exemplo, por influência dos amigos, dos familiares, de artistas, de famosos, de vizinhos. Então, dos dois lados temos homens, mulheres, pobres, ricos, tem de tudo dos dois lados, inclusive pessoas que desenvolveram a habilidade de pensar e são sim mais inteligentes do que as outras. E mais do que isso, também há um ponto em comum entre os dois lados. Por quê? Porque os dois lados querem liberdade, ninguém quer viver preso. Porém, aqui entra um diferencial. Um lado, além da liberdade, quer também a igualdade. Mas o lado que busca a igualdade, que igualdade que ele quer? Porque é impossível ter igualdade. E por que é impossível? Porque nós somos seres humanos e somos diferentes uns dos outros, simples assim. Então umas pessoas têm mais habilidades que as outras. Outras são mais inteligentes, outras menos, outras trabalham mais, outras menos, outras têm mais sorte, outras menos. Então da mesma forma que nós temos brancos, negros, ricos, pobres, inteligentes, menos inteligentes dos dois lados, nós temos também peões, bispos, reis, cavalos, rainhas, torres, temos tudo também aqui dos dois lados do tabuleiro. E não há governo que mude isso. Então qual é o papel do governo? É fornecer condições para que nós possamos sair de peões para torres ou de peões para reis. E não é isso que acontece. O sistema hoje, que já vem de décadas, não é de um ou dois governos, ele traça um caminho onde nós temos que passar 12 anos na escola, não aprender quase nada, trabalhar a vida toda e depois viver de migalhas de aposentadoria. Então será que a sociedade hoje não funciona porque o sistema não funciona ou o sistema não funciona porque a sociedade não funciona? De qualquer forma, nenhuma das duas funciona, então acaba que o sistema acaba sim educando para a sociedade. Isso vale para a escola, para a faculdade, para a vida pessoal, para a vida profissional. E é por isso que as pessoas hoje chegam com 30, 40 anos, olham para trás, veem que não construíram nada e isso gera uma enorme frustração. Então é normal que em um tabuleiro existam peões, torres, reis e rainhas, e até é normal que existam mais peões do que reis. E todos os peões têm condições, mesmo que diferentes, de se tornarem reis. O problema é que o brasileiro não sabe disso, porque não é mostrado nenhum caminho para chegar lá. Então a responsabilidade do governo é mostrar para nós que é possível fazer isso e nos dar conhecimento e condições de chegar lá. E isso se chama liberdade, liberdade de crescer. E hoje o que um lado faz é totalmente contrário. Ele abraça algumas causas, algumas minorias que realmente são problemas da sociedade, faz essas pessoas acreditarem que elas são vítimas, que elas são peões e que serão eternamente peões. E se elas não participarem desses movimentos, elas serão contra os seus aliados. Enquanto o outro lado está preocupado com a sua própria casinha e que ele tem liberdade para quem sabe se tornar um rei, mesmo que seja um rei dentro da sua própria casinha. Mas essa liberdade é tudo que ele precisa. Enquanto o outro lado está caminhando vendado rumo ao precipício. Que, repito, são problemas reais da sociedade, mas que não vão ser resolvidos dessa forma. E por que caminhando vendados? Simplesmente porque eles nunca experimentaram o outro lado, de focar na sua casinha e crescer ali. E estão defendendo uma solução que nem eles sabem, que é avançar, avançar, até transformar todos em peões, mesmo esses que já são peões, em peões para sempre, sem nunca ter a possibilidade
de virar reis, nem mesmo na sua própria casinha, quem dirá do tabuleiro. E por que essas causas e movimentos são abraçadas? Porque elas são minorias. E mesmo que várias minorias ainda não são maior do que a maioria, essas minorias estão organizadas. E uma minoria organizada prevalece sobre uma maioria desorganizada, que na verdade está preocupada apenas dentro da sua própria casinha. Que agora, aos 45 do segundo tempo, começou a se organizar. Então, se você foi treinado para ser burro, assim como eu fui, a culpa não é sua, não é dos seus pais, nem dos seus professores. A culpa é de um sistema que prevalece no Brasil. Então a educação no Brasil não é um fracasso, ela é um projeto. E esse projeto vem dando muito certo, justamente porque é mais fácil dominar pessoas burras do que pessoas inteligentes. Então analise, esse sistema já não consegue nem ensinar o básico que deve ser ensinado. E ainda tem um lado que quer, por exemplo, ensinar a educação sexual nas escolas para as crianças, porque elas desenvolvendo o lado sexual deixarão de desenvolver ainda mais o lado intelectual. E assim fica ainda mais fácil de dominá-las, porque as crianças de hoje são os adultos do futuro. Então imagina a confusão que vai ser criada na cabeça de uma criança de 6, 10 ou 12 anos que vai lutar contra a sua própria natureza, que a natureza nada mais é que a ciência, e que define que sim, nós somos homens e mulheres, e depois, quando grandes, claro que cada um faça o que quiser. Por quê? Porque é livre para isso e tem todo o direito de fazer. Talvez você não tenha filhos, mas deve ter um sobrinho, um afilhado, um irmãozinho. Então reflita, é isso que você quer para eles? Já basta que as crianças de hoje são educadas pelo TikTok. Então imagina somando isso. Então você quer a igualdade onde todos serão peões? Ou você quer a liberdade onde eles podem até começar como peões? Porém, eles terão a chance de se tornarem reis. Tá, Léo, mas e por que essa torneira aberta? Porque eu sei que ela causou um desconforto em você durante todo o vídeo. Eu estou aqui o tempo todo falando sobre coisas sérias e o que causa desconforto é uma torneira aberta. E esse é o Brasil, o país onde é normal ter ladrões no poder, mas deixar a torneira aberta por 10 minutos é um absurdo e motivo de julgamento. E a sua agonia, olhando a água correr, só prova que eu estou certo. Por quê? Porque é errado deixar a torneira aberta? Sim, é errado, mas é mais errado roubar, e muitas pessoas sequer conseguem medir isso e dar a proporção certa para as coisas. E eu também estava morrendo de vontade de ir fechar a torneira. Por quê? Porque eu passei pelo mesmo sistema que você. Mas eu resisti a esse desconforto, e isso é sinal de maturidade, de inteligência, por incrível que pareça. E é a simples inteligência de lutar contra as próprias vontades, de não fazer o que queremos a hora que queremos. Inclusive, é isso que nos diferencia dos animais. Que um cachorro faz cocô a hora que quer, a vaca come pasto a hora que quer, mas eles são irracionais, nós somos racionais. Então você precisa deixar de agir sem pensar e agir com a razão num momento como esse. E no seu caso, o que é fazer coisas contra a própria vontade? É virar gente acima de tudo, entender que nós estamos num país, construir uma cultura que vem de séculos e que não será alterada em 2 ou 5 ou 10 anos com atitudes como essa. Então tem que respeitar para ser respeitado. Se você quer mais espaço, busque resultados. Aproveite que por enquanto você ainda tem liberdade para isso, porque resultado não se discute. É por causa desse resultado, inclusive, que hoje nós temos artistas que não sabem nem fazer arte, mas querem fazer política, que eles têm espaço para fazer isso. E faz parte do jogo. E indiferente do lado, faz parte do jogo. Então a culpa disso tudo não é sua. Mas agora, meu amigo, que você sabe disso, aí sim, se você não mudar, a culpa será sua. Então, se tá ruim, não deixa piorar. E não se preocupe que o pior que pode acontecer é você continuar livre. E a liberdade de hoje é o quê? É você sim ter que respeitar as regras do tabuleiro. Mas dentro da sua casinha, você pode ter as suas próprias regras. Agora, se o outro lado dominar, aí nem na sua casinha você vai mandar mais. Então comece por você. Veja esse lado do tabuleiro. Cada um no seu quadrado, mas respeitando as regras do tabuleiro. E o resultado que vem do seu trabalho é a melhor resposta que ele pode dar. E do outro lado existem pessoas que na verdade não sabem o que querem. Porque a confusão é tanta que uma mesma pessoa que não come carne por pena do boi é a favor de matar uma criança na barriga da mãe. Ou é uma torre a favor da igualdade, mas não reparte o que tem com o peão, e é contra a esmola. E por mais que ele seja um simples peão, sem culpa, mesmo sem saber, ele vai avançando e destruindo a família, que é a única coisa que é mais forte do que qualquer governo.
E isso não me surpreende, você não tem culpa, nós fomos treinados para isso. Porém, só alguns conseguem sair desse cativeiro. E quem sai desse cativeiro é quem primeiro gera valor e depois pede valor, que é uma regra que vale para a vida e para os negócios. Pode perguntar para qualquer pessoa bem-sucedida. Enquanto do outro lado temos pessoas que só pedem valor sem gerar nada. E por quê? Porque é mais confortável, porém é mais irracional. Então abra a torneira, lute contra a sua própria vontade